Imaginem só, um jovem que, através de um plano elaborado por sua mãe, engana seu pai idoso e herdar a bênção destinada ao seu irmão mais velho. Este é Jacó, cujo próprio nome significa suplantador, ou aquele que segura pelo calcanhar. Mas a história não termina aqui, na verdade, é apenas o começo. Vejam bem, Jacó não era um santo longe disso. Ele era imperfeito, cometia erros, tinha defeitos como qualquer um de nós. No entanto, Deus viu algo nele que talvez nem ele mesmo conseguisse enxergar. Após receber a bênção que comprara de seu irmão Esaú, Jacó precisa fugir para salvar sua vida. Durante essa fuga, algo extraordinário acontece. Numa noite, sozinho no deserto, ele tem um sonho que mudaria sua vida para sempre. A famosa escada de Jacó. Ele vê uma escada que se estende da terra até o céu, com anjos subindo e descendo. Não importa onde você esteja em sua jornada, quais erros você tenha cometido, ou quantas vezes você tenha tropeçado. Assim como Jacó, você também pode experimentar uma mudança profunda. Segundo, que nossa identidade não precisa ser definida pelos nossos erros do passado. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir sobre transformação e esperança. E terceiro, que às vezes precisamos lutar com Deus, buscar, perseverar para encontrar nossa verdadeira vocação. No topo dessa escada, o próprio Deus aparece e renova as promessas feitas a Abraão. Mas o que torna essa história tão especial para nós hoje é a transformação. Durante 20 anos, Jacó trabalhou para seu tio Labão. Casou-se, teve filhos, construiu riqueza, mas algo ainda faltava. Foi então que aconteceu o momento decisivo. A luta com o anjo. Numa noite memorável, às margens do rio Jaboque, Jacó lutou com um ser misterioso até o amanhecer. Dessa luta, saiu mancando, mas com um novo nome: Israel, que significa aquele que luta com Deus. Esta mudança de nome simboliza sua transformação interior de um homem que confiava em seus próprios esquemas para alguém que aprendeu a depender de Deus. Ele começou como um suplantador solitário e terminou como patriarca de uma nação, reconciliado com seu irmão e em paz consigo mesmo. Suas 12 tribos formaram o povo de Israel, cumprindo a promessa que Deus lhe fizera naquela noite da escada. O que podemos aprender com Jacó? Primeiro, que Deus não desiste de nós, mesmo quando tropeçamos. A história de Jacó nos ensina que transformação é possível. E sabe o que é mais incrível? Esta mesma transformação está disponível para cada um de nós. Você já parou para pensar como uma única pessoa pode mudar completamente o rumo da história? É exatamente isso que aconteceu com Jacó. Nascido como o segundo filho de Isaac e Rebeca, ele veio ao mundo segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú, um sinal do que estava por vir. Mas vamos começar do início. O nome Jacó significa suplantador, ou aquele que segura pelo calcanhar. E inicialmente, ele fez jus ao seu nome. Através de estratégias, ele obteve tanto a primogenitura quanto a bênção que pertenciam ao seu irmão Esaú. Durante essa fuga, ele teve um encontro sobrenatural que mudaria sua vida para sempre. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. No caminho de volta para sua terra, ele enfrentou sua noite mais desafiadora. Lutou com um ser celestial até o amanhecer. Dessa luta, ele saiu mancando, mas com um novo nome: Israel, que significa aquele que luta com Deus. Atraves Dili. Deus cumpriu sua promessa de fazer uma grande nação, através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele não destruiu a personalidade de Jacó. A história de Jacó nos mostra que Deus pode usar até mesmo nossos pontos fracos para sua glória. Ele não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos a serem transformados. Numa noite, sozinho no deserto, ele teve um sonho conhecido como a escada de Jacó. Sua história nos ensina que não importa onde começamos, mas sim
onde permitimos que Deus nos leve. Às vezes, precisamos lutar com nossas próprias questões até o amanhecer, mas a transformação vale a pena. Ele começou como um homem que confiava em suas próprias estratégias e terminou como alguém que aprendeu a confiar em Deus. Nessa visão, anjos subiam e desciam uma escada que ligava a terra ao céu. E Deus renovou com ele as promessas feitas a Abraão. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre transformação e esperança. Porém, essa não é uma história sobre engano. É uma história de transformação profunda. Jacó era imperfeito. Tinha suas falhas, mas possuía algo especial. Um coração que, apesar de suas estratégias, buscava as bênçãos divinas. Imaginem só. Jacó precisou fugir de casa para escapar da ira de seu irmão. É interessante notar como Deus não escolhe sempre os mais perfeitos, mas aqueles que Ele pode transformar. Durante 20 anos, Jacó trabalhou para seu tio Labão, casou-se, teve filhos e prosperou. Essa mudança de nome é profundamente significativa. De Jacó, o suplantador, ele se tornou Israel, o príncipe com Deus. Os 12 filhos de Jacó se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel, formando a base do que viria a ser uma das maiores nações da história. O que mais me impressiona na história de Jacó é como Deus usou suas características naturais, sua determinação e as redirecionou para um propósito maior. Pensem nisso. Quantas vezes nos sentimos desqualificados por nossas falhas? A jornada de Jacó nos ensina sobre perseverança, transformação e o poder do encontro pessoal com Deus. Se você está passando por um momento de transformação em sua vida, lembre-se, assim como Jacó, você também pode ter seu nome e sua história transformados por Deus. Gostaria de ouvir suas experiências nos comentários. Como a história de Jacó fala com você? Imagina só. Um homem conhecido por ser suplantador, que conquistou seu caminho através da sua ideia de comprar a primogenitura de seu irmão. E ele fez jus ao nome. Primeiro, negociou a primogenitura com seu irmão Esaú por um prato de lentilhas. Depois, com a ajuda de sua mãe Rebeca, enganou seu pai Isaque para receber a bênção que era destinada ao seu irmão. Parece impossível, não é mesmo? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Mesmo com todas as suas falhas e imperfeições, o Senhor tinha um propósito maior para a sua vida. Jacó, que sempre tentou vencer na vida através de suas próprias forças, e agora se encontra numa batalha literal com Deus. E o mais surpreendente, ele não desiste. Mesmo com o quadril deslocado, continua lutando até receber a bênção. Primeiro, que ninguém está além da capacidade transformadora de Deus. Se ele pôde mudar um suplantador em um patriarca da fé, imagine o que pode fazer em nossas vidas. Ele enxergou em Jacó o potencial para ser Israel, assim como vê em cada um de nós um potencial que talvez nem imaginemos. E é aí que a história fica ainda mais emocionante. É um processo que pode ser doloroso, como foi para Jacó, mas que o vale a pena. Desde o nascimento, Jacó já demonstrava sua natureza. Seu nome literalmente significa aquele que segura o calcanhar ou suplantador. Mas sabe o que é interessante? Deus não desistiu dele. Não são apenas mudanças superficiais, mas uma renovação profunda, que começa no coração e se reflete em todas as áreas da vida. Fugindo da ira de seu irmão, Jacó se encontra sozinho, vulnerável, dormindo ao relento com uma pedra como travesseiro. Até que chegou o momento decisivo. A noite de luta com Deus em Peniel. É nesse momento que ele tem seu primeiro encontro sobrenatural com Deus. A famosa visão da escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador de Deus, mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Anos se passaram. Jacó prosperou, constituiu família, mas ainda carregava suas antigas características.
Vocês já pararam para pensar no simbolismo dessa luta? É nesse momento que acontece a mudança mais significativa. Seu nome é alterado de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Não é mais o suplantador, mas o príncipe com Deus. Que transformação impressionante! Mas o que podemos aprender com essa história? Segundo, que às vezes precisamos lutar com Deus, não no sentido de resistir, mas de perseverar em sua presença até recebermos sua bênção. E terceiro, que Deus não nos vê apenas pelo que somos hoje, mas pelo que podemos nos tornar em suas mãos. A história de Jacó nos ensina que transformação verdadeira é possível, mas requer encontros genuínos com Deus. E você? Já teve seu encontro transformador com Deus? Já permitiu que Ele mudasse não apenas seu nome, mas sua natureza? Pense nisso. Gostaria de ouvir suas reflexões nos comentários. Como essa história impacta sua vida? Que aspectos da transformação de Jacó mais chamaram sua atenção? O homem que começou sua jornada como um suplantador, mas se tornou um dos maiores patriarcas da história. Você já parou para pensar como algumas decisões podem mudar completamente o rumo da nossa vida? Pois é exatamente isso que aconteceu com Jacó. Seu nome literalmente significa suplantador ou aquele que segura pelo calcanhar. E não era por acaso. Desde seu nascimento, agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo Esaú, Jacó já demonstrava sua natureza persistente. Mas vamos ser sinceros. No início de sua história, Jacó não era exatamente um modelo de virtude. Ele enganou seu próprio pai Isaac, orientado por sua mãe, fingindo ser seu irmão Esaú, para receber a bênção da primogenitura. Jacó aprendeu que as bênçãos verdadeiras vêm através de um caráter transformado. Segundo, que nossas lutas e desafios podem ser justamente o caminho para a nossa transformação. E terceiro, que nosso passado não precisa determinar nosso futuro. Foi justamente durante essa fuga que começou sua verdadeira jornada de transformação. Sozinho, vulnerável, dormindo ao relento com uma pedra como travesseiro, Jacó teve um sonho extraordinário. Ele não apenas mudou seu nome, mudou sua natureza. Assim como Jacó, todos nós temos áreas em nossas vidas que precisam de mudança. A questão é: estamos dispostos a enfrentar nossas próprias lutas para alcançar essa transformação? Uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Foi nesse momento que ele recebeu uma promessa divina, que mudaria não apenas sua vida, mas a história da humanidade. Conseguem imaginar o peso dessa decisão? Uma escolha que o forçou a fugir de casa, para escapar da ira de seu irmão. E sabe o que é mais fascinante? Mas a transformação de Jacó não foi instantânea. Foram necessários anos de experiências, lutas e desafios. Trabalhou 14 anos para se casar com Raquel, sendo enganado por Labão, assim como ele mesmo havia enganado, por instrução de sua mãe. Interessante como a vida às vezes nos ensina através dos nossos próprios métodos, não é? O ponto crucial de sua transformação aconteceu às margens do rio Jaboque. Numa noite memorável, Jacó lutou com um ser misterioso até o amanhecer. Dessa luta, ele saiu mancando, mas com um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. De suplantador a príncipe de Deus, que mudança impressionante! E vejam só como é incrível. Aquele que começou fugindo de por ter comprado a bênção de seu irmão, terminou sua vida abençoando seus 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. O que podemos aprender com essa história? Primeiro, que ninguém está além da possibilidade de mudança. A história de Jacó nos ensina que transformação verdadeira requer coragem para enfrentar nossos erros, humildade para reconhecer nossas falhas e persistência para continuar, mesmo quando o caminho é difícil. Pessoal, essa história tem tanto a nos ensinar sobre crescimento pessoal e transformação. É a jornada de Jacó,
um homem que passou de suplantador a um dos maiores patriarcas da história. Você já se perguntou como alguém conhecido por ser suplantador pode se tornar um exemplo de fé? Pois é exatamente isso que aconteceu com Jacó. Seu nome literalmente significa suplantador, ou aquele que agarra pelo calcanhar. E não era por acaso. Desde o nascimento, Jacó já demonstrava sua natureza. Ele nasceu segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú. E conforme crescia, suas ações confirmavam seu nome. Primeiro, ele negociou a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas. Depois enganou seu próprio pai, Isaque, orientado por sua mãe, para receber a bênção que ele tinha comprado de Esaú. Mas sabe o que é mais fascinante? Como Deus usa até mesmo nossas imperfeições para nos transformar. Após negociar com seu irmão, Jacó teve que fugir para salvar sua vida. Foi durante essa fuga que algo extraordinário aconteceu. Numa noite, sozinho e com medo, Jacó teve um sonho conhecido como a Escada de Jacó. Viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Foi nesse momento que Deus se revelou a ele, renovando as promessas feitas a Abraão e Isaque. Mas a transformação de Jacó não aconteceu da noite para o dia. Ele trabalhou 14 anos para se casar com Raquel, sendo ele mesmo enganado por Labão, seu sogro. Irônico, não? O suplantador sendo enganado. É assim que a vida nos ensina às vezes. O ponto crucial da sua transformação aconteceu quando ele lutou com Deus, junto ao rio Jaboque. Dessa luta, Jacó saiu mancando, mas com um novo nome: Israel, que significa aquele que luta com Deus. Essa mudança de nome simbolizou uma mudança de caráter. Jacó se tornou pai de 12 filhos, que dariam origem às 12 tribos de Israel. Ele enfrentou perdas, reconciliou-se com seu irmão Esaú e viu Deus transformar suas circunstâncias mais difíceis em bênçãos. O que podemos aprender com essa história? Que não importa nosso passado ou nossas falhas, sempre há esperança de transformação. Jacó não se tornou perfeito, mas permitiu que Deus moldasse seu caráter. Sua história nos ensina sobre perseverança, arrependimento e a capacidade de Deus de usar pessoas imperfeitas para propósitos extraordinários. Ele passou de um homem que confiava em suas próprias artimanhas para alguém que aprendeu a confiar em Deus. E você? Já se sentiu como Jacó, lutando com suas próprias imperfeições, mas desejando uma transformação? Lembre-se, assim como Jacó, você também pode experimentar uma mudança profunda em sua vida. Se você gostou dessa história inspiradora, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança.